Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Volto a lembrar a todos vocês, se você tiver dúvida ou questionamento na área do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito imobiliário, do direito comercial, do direito tributário, do direito de família e sucessões e do direito previdenciário, que é o tema do programa de hoje, no qual estamos recebendo aqui a doutora Luciana Souza, as perguntas e os questionamentos foram enviados para o nosso WhatsApp 51985946773 ou então para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Portanto, seja bem-vinda mais uma vez, doutora Luciana Souza. Muito obrigada. Vamos então para a primeira questão enviada pela nossa telespectadora Lilian. Estou desempregada e não estou contribuindo para o INSS há 2 anos. Me falaram que eu poderia pagar como MEI. É verdade? Tem vantagens nisso? Pergunta a Lilian. Bom, em primeiro lugar, para contribuir como MEI, a pessoa tem que ter uma microempresa individual registrada. Então, essa contribuição pelo MEI, sim, ela tem vantagens. A grande vantagem dessa contribuição pelo MEI é a alíquota, que é de apenas 5%. Sobre o salário mínimo. Então, é uma contribuição bastante reduzida que mantém a pessoa vinculada à Previdência Social. Tem essa grande vantagem, que é a economia, por ser um valor mais baixo, o pagamento, mas, como ela diz, está desempregada, então provavelmente ela não deve ter nenhuma atividade. Quem não tem renda e não tem nenhuma atividade, tem a opção de contribuir como facultativo, daí não como MEI. O facultativo, então, tem 2 formas de contribuição. Ou vai ser pela alíquota de 20% do salário de contribuição, que é qualquer salário entre o mínimo e o teto da Previdência. Sim. Ou também pode contribuir pela alíquota de 11%, que é o plano simplificado da Previdência Social. A diferença é que esses 11% só dão direito à aposentadoria por idade e não à aposentadoria por tempo de contribuição. O MEI também, da mesma forma, é 5% sobre o salário mínimo e também só dá direito à aposentadoria por idade e não por tempo de contribuição. Mas aí somente se tivesse uma MEI registrada que estivesse na ativa, daí sim poderia pagar sobre esses 5%. Mas ela, doutora, ela pode criar a MEI, aí pagar, mesmo ela não tendo uma atividade, por exemplo, emitindo notas fiscais como prestadora de serviço ou em qualquer outra atividade, ela pode pagar os 5% naturalmente. Ou seja, eu fiz uma MEI e não tenho trabalho, continuo, entre aspas, sem nenhuma atividade profissional. Eu vou lá e contribuo os 5% e está tudo ok. Não, o MEI tem que sempre estar vinculado a uma atividade profissional. Não, mas eu sei, mas está registrado lá, tem CNPJ, tem tudo, mas ela não tem renda, ela não está prestando serviço para ninguém. Ela pode contribuir assim mesmo? Aí vai ter que ver a contabilidade se vai manter essa MEI ativa ou não. Né? Depende de como estiver a contabilidade dessa microempresa. Tá certo. A próxima pergunta, a telespectadora optou por não se identificar. O meu irmão recebe LOAS e ele gostaria de saber se pode pagar INSS para, no futuro, se aposentar. Pode, mas é preciso ter muita atenção quanto à forma de contribuição. Então, quem recebe o LOAS, ou seja, recebe ali um benefício de prestação continuada, tem a opção de contribuir para a Previdência desde que seja na modalidade de facultativo. Facultativo é aquela pessoa que não trabalha, não exerce atividade remunerada e mesmo assim quer contribuir para a Previdência. Nessa modalidade ele pode. Por que não poderia como contribuinte individual, obrigatório? Porque se ele fizer um pagamento de contribuição previdenciária pelo Código de Contribuinte Individual, o INSS vai entender que ele voltou a trabalhar. Se voltou a trabalhar, tem renda própria e aí não precisaria do LOAS. E aí, nesse caso, a Previdência provavelmente viria a cancelar esse benefício que ele recebe, né, por entender que teria retornado ao trabalho. Então, se quiser contribuir, tem que contribuir como facultativo. E uma dúvida que não está no questionamento da telespectadora, doutora,
Mas assim, ele recebendo, nesse período que ele está recebendo o benefício do LOAS, não conta no período para aposentadoria? Ótima pergunta. Esse período de LOAS não conta para fins de aposentadoria porque não é um benefício previdenciário. É um benefício assistencial concedido pelo governo para aquelas pessoas carentes, né, hipossuficientes economicamente. E o que se entende por isso? Se entende que são aquelas pessoas que têm uma renda familiar de até 1/4 de salário mínimo por pessoa. Então, além desse critério da renda ser mais baixa, também tem que ter o critério ou da idade, que seria no mínimo 65 anos, ou que seja uma pessoa com deficiência, com um impedimento de longo prazo para exercer atividades remuneradas. Então, tem todos esses critérios. Tá certo. A nossa telespectadora Regina faz o relato dela e faz também a sua pergunta. Sou dona de casa e nunca paguei INSS. Gostaria de começar a pagar agora para no futuro me aposentar. Vou ter de seguir as regras de qualquer trabalhador, isto é, hoje, ter contribuído durante 15 anos e ter 62 anos de idade? Sim, ela, no caso da dona de casa, vai ter 3 modalidades de contribuição. Então, para se aposentar, sim, precisa cumprir, no caso da mulher, 15 anos de contribuição e ter 62 anos de idade. E, além disso, então, quais são as modalidades de contribuição? A dona de casa ela pode contribuir sobre a alíquota de 20%, sobre o salário de contribuição, como eu falei antes, qualquer valor entre o salário mínimo e o teto da Previdência, ou pode contribuir também pela alíquota de 11%, que é o plano simplificado, que também dá direito a todos os benefícios, com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição. Só que, nesse caso, a alíquota de 11% vai ser sempre sobre o salário mínimo. Então, quem quer receber mais do que o salário mínimo precisa pagar pelos 20%. E a terceira modalidade de contribuição seria a contribuição da dona de casa de baixa renda. Não é qualquer pessoa que pode contribuir sobre esses 5%. Somente o que se considera baixa renda para esses casos? Se considera a renda familiar de até 2 salários mínimos. Então, esse critério é bastante rigoroso. Aí a pessoa precisa estar inscrita no CAD único, porque é o CAD único que vai verificar essa renda familiar, e somente nesse caso que ela vai poder se beneficiar dessa alíquota reduzida, que é de 5%. Então, tem essas 3 formas que, dependendo do caso, dependendo do objetivo, pode ser feito, né? Antes de encaminharmos a próxima questão do telespectador Mário, eu volto a lembrar a todos vocês que é muito fácil assistir o programa de hoje e também assistir os programas anteriores do Consumidor em Pauta no momento que você achar mais oportuno. Se você tem lá só 15 minutos, assiste uma parte do programa, depois no outro momento você voltará a assistir a continuidade do programa, não só, como disse, o de hoje, mas os programas anteriores. De que maneira? Barbada. Você vai no YouTube, no canal da TVE, lá estão todos os programas Consumidor em Pauta. A pergunta enviada pelo nosso telespectador Mário diz o seguinte: fui demitido no início do ano e somente voltei a trabalhar no mês passado. Tenho que pagar em atraso os meses que não contribuí para a Previdência por estar desempregado e sem fonte de renda? Não, ele não precisa pagar em atraso. Todos aqueles que estão desempregados, estão sem renda, eles não, renda decorrente de atividade remunerada, né, estão sem trabalhar, não precisam contribuir para a Previdência. Até podem na condição de facultativo, mas não precisa, não é uma contribuição obrigatória. E ainda por cima, quando se fala em contribuições em atraso, nós precisamos ter mais atenção ainda, porque nem sempre a Previdência vai aceitar essas contribuições em atraso. Então, vou dar alguns exemplos. Quando a pessoa para de contribuir e depois de um tempo ela quer retornar as suas contribuições, se ele for um segurado facultativo, que seria o exemplo dele, como ele estava desempregado, era facultativo, ele tem um prazo de até 6 meses para contribuir em atraso. Depois disso, o INSS não aceita mais essas contribuições.
Se fosse um segurado obrigatório, ou seja, se no caso ele estivesse exercendo alguma atividade remunerada, aí sim poderia pagar em atraso, mas a Previdência poderia exigir a comprovação de que ele efetivamente estava trabalhando. Então, provas documentais de que realmente estivesse trabalhando. Mas, como ele estava desempregado, ele não precisa contribuir em atraso. A telespectadora Mariana enviou a sua pergunta e diz o seguinte: durante 10 anos trabalhei com carteira assinada. Há 4 anos sou MEI e contribuo com o valor básico dessa modalidade. Gostaria de saber se a contribuição como MEI vai contar para a aposentadoria e se terei como aproveitar o tempo de carteira assinada. Sim, esse tempo em que contribui como MEI vai contar sim para a aposentadoria e vai poder ser somado ao tempo de carteira assinada. Então, todo esse tempo que ela contribuiu vai ser somado para fins de aposentadoria. Qual é a diferença? A diferença é que essa contribuição como MEI só vai ser computada pelo INSS se for para fins de uma aposentadoria por idade ou por invalidez também, mas não se for por tempo de contribuição. Se o objetivo daquele segurado que é MEI for uma aposentadoria por tempo de contribuição, tem a opção de complementar essas contribuições do MEI, porque como elas são feitas sobre 5%, teria que pagar então mais 15% para fechar a alíquota de 20%, que é a alíquota de contribuição exigida para quem quer uma aposentadoria por tempo de contribuição. Tem essa possibilidade. Mas, assim, realmente só vai valer a pena pagar os 20% naqueles casos em que a pessoa já está muito próxima de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, seriam os casos de mulheres com mais de 30 anos de contribuição ou homens com mais de 35 anos de contribuição, que já esteja ali completando alguma das regras de transição. Se não for o caso, nesse caso, a pessoa não tem tanto tempo de contribuição assim, então provavelmente será o caso de uma aposentadoria por idade mesmo. Então não precisaria complementar essa alíquota do MEI. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos tratando do direito previdenciário, recebendo aqui a doutora Luciana Souza. Nos aguarde. Estamos de volta com Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Se você tem dúvidas ou questionamentos na área do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito comercial, do direito tributário, do direito de família e sucessões, do direito previdenciário, que é o tema do programa de hoje, é muito fácil. Você pode enviar para o nosso WhatsApp 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje, estamos recebendo aqui a doutora Luciana Souza, que está respondendo às questões e às dúvidas enviadas por você, telespectador ou telespectadora. E a próxima pergunta é do Pedro, doutora Luciana. Estou encostado há 5 anos e agora fiquei sabendo que o INSS vai converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Posso não aceitar isso? Pergunta o Pedro. Então, uma pergunta que vai na contramão do que muitos tentam, né? Muitas pessoas estão em auxílio-doença e preferem converter em aposentadoria. Nesse caso, seria o contrário. O telespectador, ele não quer se aposentar por invalidez. Bom, o que eu diria nesse caso? Por que não acaba não sendo a opção da pessoa? Porque a perícia médica do INSS vai avaliar se aquela incapacidade para o trabalho é temporária ou permanente. Se o perito do INSS considerar que a incapacidade para o trabalho daquele segurado é temporária, vai conceder um auxílio-doença. Se considerar que é uma incapacidade permanente, vai conceder a aposentadoria por invalidez. Mas, no caso, pode ter 2 motivos para ele não querer converter em aposentadoria. Ou porque ele pretende futuramente voltar a trabalhar, Sim. Ou pode ter havido alguma alteração no valor do benefício.
Então, no caso de ele querer voltar a trabalhar, quanto a isso até não há problema. A pessoa que está aposentada por invalidez pode vir, eventualmente, a recuperar a sua capacidade para o trabalho e, nesse caso, pode pedir a suspensão, o encerramento desse benefício para poder trabalhar. Então, pode tanto requerer isso ao INSS, quanto até, se voltar a contribuir, automaticamente o INSS também vai perceber que ele retornou a trabalhar e vai cessar aquele benefício. Mas é possível cancelar esse benefício se futuramente ele quiser voltar a trabalhar, então não seria um problema. Com relação à renda, a reforma da Previdência alterou a forma de cálculo das aposentadorias por invalidez. Em alguns casos, pode vir a trazer prejuízo para aquele segurado. Pode acontecer, já havia acontecido, o valor do auxílio-doença ser mais alto do que o valor da aposentadoria. Talvez seja o caso dele. Nesse caso, ele pode pedir a revisão de benefício, tanto no INSS quanto judicialmente. Se quiser, pode até entrar direto na Justiça. Essa questão do cálculo das aposentadorias por invalidez está para ser julgada pelo STF, porque está sendo questionada a constitucionalidade dessa forma de cálculo. Se o STF decidir que é inconstitucional, então o INSS vai ter que revisar todos esses benefícios. Ou também, se ele comprovar que a incapacidade já era permanente antes da reforma da Previdência, que foi em 13 de novembro de 2019, também pode pedir a revisão sobre esse fundamento, dizendo, olha, eu já tinha direito à aposentadoria lá atrás, antes da reforma, e naquela época o cálculo era de 100%. Então, eu tenho direito à forma de cálculo antiga, que era mais benéfica. Esse é um outro motivo para revisão. Então, seria bom ele consultar com algum especialista em direito previdenciário para avaliar bem qual seria o seu caso. Sim, diante desse contexto, com variáveis, inclusive, que estão fora do atual momento, com essa decisão do STF, né, que ainda vai levar um tempo, certamente, né? Quanto tempo está lá em pauta isso, doutor? Olha, já está logo em seguida, depois da reforma, 2020, olha, já está há alguns anos. 4, 5 anos. Sim, já foi questionado isso perante o STF e estamos aguardando uma definição. Então, no caso do nosso telespectador Pedro, aquilo que a senhora comentou agora no final, é importante para ele ter consciência, clareza de que ele terá um rendimento financeiro melhor numa alternativa ou na outra, seja no auxílio-doença ou na aposentadoria por invalidez, que ele procure um profissional especializado na área para fazer análise do caso dele de maneira concreta. Sim, exatamente. E até porque se for um benefício vinculado ao salário mínimo, aí não teria diferença nenhuma no valor. Aí tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez seriam de salário mínimo e não teria diferença nenhuma. Vamos então para a próxima pergunta enviada pelo nosso telespectador Alberto. Fiz a solicitação de LOAS para o meu tio. Ele tem uma deficiência que o impede de trabalhar. É um processo que demora? Perguntou Alberto. O pessoal da Previdência chega a visitar a casa da pessoa para saber se ela se enquadra nas exigências para o benefício, ou para o beneficiário, no caso, né, do LOAS. Ele pergunta, né, se o pessoal da Previdência chega a visitar a casa, né, da pessoa para saber se ela se enquadra nas exigências para o beneficiário do LOAS. Existe isso como modus operandi, doutor? Na via administrativa, não. O INSS não vai até a casa da pessoa. Ele vai verificar o critério de miserabilidade através do CAD único. Então, o cadastro daquela família no CAD único que vai verificar a renda familiar. E aí a pessoa entra com o pedido de benefício no INSS e, além da renda familiar, vai ser verificado o critério da deficiência, como é esse caso, para conceder o direito ao benefício. Não costuma ser muito demorado, a não ser que tenha que entrar na justiça. Caso o benefício seja indeferido pelo INSS e a pessoa queira questionar essa decisão, pode buscar a via judicial. Aí sim, na via judicial, o juiz pode nomear uma perícia social na casa da pessoa. Então, acontece sim, quando existe ação na justiça, do perito assistente social ir visitar aquela pessoa na sua própria casa, pode até tirar fotos, faz um laudo bem completo e apresenta ao juiz, e o juiz sim vai analisar esse critério de miserabilidade de forma bem detalhada.
Próxima pergunta enviada pelo nosso telespectador Sérgio. Mantive uma união estável por 2 anos. Agora ela faleceu e gostaria de saber se tenho direito à pensão por morte. Essa pensão é vitalícia? Ele tem 40 anos, o nosso telespectador Sérgio. Sim, se a falecida companheira mantinha a condição de segurada do INSS, ele vai poder solicitar a pensão por morte, porque a união estável é equiparada ao casamento. Vai precisar comprovar essa união estável, tanto com documentos quanto testemunhas, e também comprovar que já estava há 2 anos junto. Por quê? Porque quando a união estável ou o casamento tem menos de 2 anos, na data do óbito, essa pensão é paga por apenas 4 meses. Agora, se a união estável ou o casamento já tinha mais de 2 anos, e inclusive aquele segurado tinha mais de 18 contribuições para o INSS e mantinha a qualidade de segurado, então aí o tempo de duração da pensão por morte vai obedecer a uma tabela progressiva, de acordo com a idade daquele dependente previdenciário. Nesse caso... Que ele tem 40 anos. Com 40 anos, a pensão seria paga por 15 anos, né? Teria a duração de 15 anos. Quando é que vai ser vitalícia? Quando aquele dependente previdenciário tiver 45 anos ou mais, na data do óbito. A data do óbito é sempre a que define os requisitos para a pensão. Tá, perfeito. A nossa telespectadora Cássia enviou também o seu questionamento, relatando: meu marido faleceu e ele estava recebendo auxílio-doença há muitos anos. Eu vou ter direito à pensão por morte? Pergunta a Cássia. Sim, vai ter direito à pensão por morte porque o auxílio-doença é um benefício previdenciário que mantém aquele segurado, mantém na condição de segurado do INSS. Então, mesmo que aquela pessoa não esteja contribuindo para o INSS, por todo o tempo em que ela estiver recebendo o auxílio-doença, não importa quantos anos já tiver decorrido, enquanto estiver recebendo esse benefício, vai se manter como segurado do INSS. E sendo mantido como segurado do INSS, no momento que venha a falecer, os seus dependentes previdenciários podem solicitar a pensão por morte, sim. E isso independe de outras variáveis, é automático, doutora. Não tem, por exemplo, se ele era contribuinte, já preenchia todos os pré-requisitos daquele conjunto de itens, como tempo mínimo de contribuição, idade mínima, isso tudo não é contemplado, é direto. A pessoa, no caso dele, estava recebendo auxílio-doença há muitos anos e ele quer saber se vai ter direito à pensão por morte. Se esse beneficiário que estava usando o auxílio-doença, a minha pergunta é, adicional à da Cássia, ele teria que ter aqueles pré-requisitos contemplados? Também segue os mesmos pré-requisitos, porque o direito à pensão por morte vai ser automático, o que vai variar é o tempo de duração dessa pensão. Aí sim que esses outros requisitos vão ser verificados pelo INSS para poder definir por quanto tempo vai pagar aquela pensão por morte. A questão enviada pela nossa telespectadora Cláudia diz o seguinte: contribuí durante muito tempo para a Previdência. Só fiz isso quando tinha carteira assinada, agora sou diarista em casas e ainda não tenho como pagar o INSS. Vou ter direito a me aposentar? Pergunta a Cláudia. Vai precisar reunir todos os requisitos para sua aposentadoria. Esse tempo de carteira, mesmo que seja um tempo bastante antigo, que sejam períodos distantes, todos esses períodos de carteira de trabalho e períodos de contribuição que ela tiver serão somados para fins de aposentadoria. Agora, para ela poder se aposentar, vai ter que preencher os 15 anos de contribuição, que é a carência mínima, e também a idade mínima de 62 anos. Seria importante que, tão logo quanto possível, ela voltasse a contribuir para a Previdência, para poder voltar a ter direito aos benefícios, até um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, se for o caso, vai poder solicitar, senão ela não vai estar abrigada pela Previdência para esses fins, né? Então, seria importante voltar a contribuir o quanto antes, naquelas modalidades que mencionei, tanto pela alíquota de 20%, que é válida, quanto
11% também, lembrando sempre que a alíquota de 11% é somente sobre o salário mínimo e não gera direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Doutora Luciana Souza, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e respostas aos nossos telespectadores e telespectadoras. O Consumidor em Pauta fica por aqui. Desejamos a todos vocês um excelente final de semana e até a próxima edição. Até lá!